boa noite para você. Hoje é dia 24 de maio de 2018. O Jornal da Câmara já está no ar. Daqui a pouco você vai acompanhar ao vivo a sessão ordinária. Você pode acompanhar também pelo YouTube, pelo canal da TV ou pelo Facebook. Eu já vou iniciar o Jornal da Câmara de hoje com o vereador Rodrigo Simões. Está aqui. Boa noite, tudo bem, vereador? Boa noite, Tarlá. Boa noite a todos que nos acompanham pela TV Câmara. Para mais um dia e uma sessão, na verdade, de muito trabalho. Continuando, na verdade, o que aconteceu nessa quinta-feira, essa semana na Câmara de Ribeirão Preto. Muitos assuntos importantes a serem discutidos hoje. Sim, inclusive na tarde de hoje, o senhor participou aí da reunião do MIS, né? É uma comissão especial de estudos aqui na casa, que está debatendo aí a situação do MIS, onde vai ficar o acervo do MIS, se vai ficar na Francisco Junqueira, se vai para o Lar Santana. O senhor participou da reunião hoje à tarde, onde foram ouvidas mais pessoas. Qual que é a conclusão dessa reunião? Na verdade, nós precisamos agora buscar alternativas práticas, concretas, realmente solução para o grave problema que se passa aí, que encontramos o MIS aqui em Ribeirão Preto. Eu sugeri ao presidente da CE, o vereador Marcos Papa, que convidasse para uma próxima reunião tanto o secretário de Planejamento, Ortega, como a secretária da Cultura, Isabela, e o pessoal que participou hoje dos movimentos, da OAB, enfim, que colaboraram muito, aliás, hoje com os trabalhos dessa CE. Mas nós precisamos agora colocar todos juntos. Surgiram várias solicitações, várias indicações, e a gente precisa colocar em prática. Ou seja, o MIS não pode ser encaixotado novamente, não dá para manter ele no local onde o acervo vai correr perigo. Nós temos que buscar, sim, de fato, alternativas. E isso vai acontecer através de conversas, através do diálogo, da flexibilização do diálogo entre executivo, legislativo e a sociedade civil organizada. Dessa forma nós vamos conseguir caminhar. Uma coisa que o senhor lembrou hoje na reunião à tarde é que não é só o MIS que está nessa situação. Inclusive o senhor presidiu Na tarde desta quinta-feira, a Comissão Especial de Estudos, presidida pelo vereador Marcos Papa, com participação do vereador Rodrigo Simões, que acompanha o abandono do prédio permutado para ser a nova sede do MIS, Museu da Imagem e do Som, realizou mais uma oitiva, onde foram ouvidos o jornalista Lúcio Mendes, o representante da sociedade civil, Renato Vital, e o presidente do COMPAC, Anderson Povorel. Todos os depoimentos convergiram para a necessidade da Prefeitura fazer um planejamento com o Lar Santana, que não seja de imediato, mas que seja pelos próximos 2 a 4 anos a instalação do MIS, do Museu da Imagem e do Som, e do Arquivo Histórico no Lar Santana. São museus que dialogam.
O Lar Santana tem espaço para que os museus sejam instalados com segurança, disponibilizados à população para consulta, aos estudantes para visita, com estacionamento, com possibilidade de ampliação para os próximos 20 anos. O Executivo tem que se sensibilizar, de ouvir, de validar o que a sociedade está dizendo, com estudos aprofundados, com orçamento, com planejamento, com projeto técnico elaborado pela Associação Amigos do Arquivo Histórico, projeto robusto, consistente. Então a Prefeitura não pode não olhar para isso, não pode não validar o que a sociedade civil, os fazedores de cultura, os historiadores estão dizendo. A Prefeitura precisa levar o MIS, o Museu da Imagem e do Som, e o Arquivo Histórico para o Lar Santana, na Vila Tibério. O vereador Marcos Papa iniciou a reunião com o anúncio de que o secretário de Planejamento, Ortega, enviou um ofício à comissão em que informou a decisão de que o acervo do MIS não será mais instalado no prédio da Avenida Francisco Junqueira. Segundo o ofício, o acervo permanecerá na sede da Casa da Cultura e, posteriormente, será enviado ao Lar Santana. Vamos continuar convidando. Foi aprovada a convocação do secretário Ortega, que é quem é responsável por esses estudos. Agora foi aprovado, na verdade foi deliberado o convite, porque aqui é uma comissão de estudos, não é uma CPI. Ele vai ser convidado para comparecer aqui e dizer qual é o norte que a Prefeitura vai fazer. A sociedade está apontando um caminho. Qual é o caminho da Prefeitura, o que ela pretende, qual o planejamento para alcançar. E na terça-feira passada teve sessão ordinária também. Vamos ver o que de melhor aconteceu. Vereadores discutiram 8 matérias constantes na ordem do dia da sessão da última terça, 22 de maio. Iniciando a sessão, vereadores acolheram o veto total ao projeto de lei de autoria do vereador Marinho Sampaio, que dispõe sobre a obrigatoriedade do serviço de atendimento ao munícipe SAM disponibilizar ao Poder Legislativo, mediante link em seu sítio eletrônico, as demandas recebidas e as solucionadas com suas correspondentes datas em até 2 dias úteis contados das datas das suas elaborações. A redação final do projeto de lei do Executivo Municipal sobre a realização da feira denominada de Feira Popular e Artesanal dos Balaios no Parque Ribeirão Preto foi aprovada. De autoria do vereador Paulo Modas, projeto de lei instituindo na rede pública municipal de ensino o boletim escolar eletrônico no âmbito municipal de Ribeirão Preto foi aprovado. Próximo projeto de lei aprovado, de autoria de Jean Coraúci, dispõe sobre criação da certificação zelador do bairro, no âmbito das administrações regionais de competência do gabinete do prefeito. Também aprovado o projeto de lei de autoria de Fabiano Guimarães, instituindo no calendário oficial do município o dia do Krav Maga. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Lincoln Fernandes, que revoga a aplicação do decreto do chefe do Poder Executivo Municipal sobre a matriz tarifária do DAERP, recebeu requerimento de adiamento por 3 sessões do relator responsável pelo projeto junto à Comissão de Justiça, vereador Maurício Vila Abranches. Aprovado o adiamento. Autorizando a realização de sessão solene em comemoração ao 10º aniversário de fundação da LACULSTESP, Lazer, Cultura e Esporte, Qualidade de Vida, o projeto de resolução do vereador Alessandro Maraca foi aprovado. A última matéria da pauta, o projeto de lei complementar acrescentando a linha A, artigo do Código de Obras de autoria de Renato Zuccolotto, foi aprovado. E aconteceu um simpósio hoje de manhã aqui no plenário da Câmara Municipal. O repórter Paulo Bahia tem as informações para a gente. Na manhã desta quarta-feira, o plenário da Câmara Municipal sediou um importante simpósio que tratou do assunto aspectos legais das escolas de governo no âmbito do município. O palestrante que está aqui ao meu lado é o presidente da ABEL, Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas,
Florian Madruga. Primeiro é um prazer conversar com o senhor e eu gostaria que o senhor resumisse aí o que foi explanado hoje, as dúvidas que foram levantadas no simpósio de hoje. Olha, foi um simpósio bastante produtivo, porque o que nós discutimos hoje foi justamente sobre a legalidade da criação de escolas do Legislativo, escolas de governo no âmbito das câmaras municipais, do Poder Legislativo, incluindo aí as Assembleias Legislativas e o Congresso Nacional e os Tribunais de Contas. E foi bastante importante porque os membros da mesa que discutiram o assunto, todos eles tinham pleno conhecimento da importância da criação das escolas do Legislativo, que é uma determinação da Constituição Federal de 1988, a Constituição que esse ano estamos comemorando os 30 anos da sua promulgação. Então ficou bastante claro para todos nós que a Câmara Municipal tem autonomia para criar suas escolas do Legislativo, criar a estrutura dessas escolas, colocá-las para funcionar, principalmente para capacitar os servidores do Poder Legislativo brasileiro, que é o mais importante dessa história toda. Os servidores públicos têm que estar muito bem capacitados, não só, no caso das câmaras, para atender bem aos senhores vereadores, para os quais eles trabalham, mas principalmente para atender bem aos cidadãos do município. Então, nós, servidores do Poder Legislativo, temos essa missão de trabalhar para o bem da sociedade, para o bem do município, para o bem do cidadão. Eu agradeço ao palestrante, o senhor Florian Madruga. Também aproveitando que vários vereadores, representantes do Poder Legislativo estiveram presentes durante esse simpósio, vou conversar aqui com o vereador da cidade de Araraquara, Rafael De Angeli. O que o senhor achou desse simpósio? O que está agregando de valor? O que o senhor pode levar para Araraquara e também para toda a região de lá? Bom, o simpósio foi muito importante para nós todos que estivemos aqui, né? Também quem nos acompanhou em casa, pela internet e todas as mídias sociais. Muito importante o que o Florian nos passou com relação à necessidade e a praticidade, a necessidade de se ter a escola do Legislativo, ou aqui chamado como escola do Parlamento também, em cada Câmara Municipal. Então nós ouvimos aqui que somente pela educação, através das escolas, inclusive ele mesmo nos citou alguns projetos de lei que podem ser feitos na cidade para que os estudantes possam ter mais acesso à política, ao legislativo, para que isso crie neles uma concepção diferente da política e realmente mostrar o que a política faz de bom, né? O que a política faz de caridade, faz de mudar a vida de todo mundo. E eu acho que foi basicamente isso, né, para cada um que participou. E foi muito bom ter participado. Tá certo, também agradeço ao vereador. E assim encerramos mais um simpósio, mais um evento organizado pela Escola do Parlamento. Voltamos com você, Marco Aurélio Tarlá. Vivo do plenário, eu estou aqui ao lado do vereador Marcos Papa. Agora ele que vai conversar um pouco conosco aqui. Boa noite, tudo bem, vereador? Boa noite, Tarlá, tudo bem e você? Tudo bom. Nós vimos agora há pouco a matéria aí, o senhor presidiu aí mais uma reunião da comissão do MIS, conversei aqui com o Rodrigo Simões também a respeito disso, mas tem um negócio muito grave que está acontecendo em nível nacional, né? Não é só Ribeirão Preto. Hoje a gente viu aí filas em postos de combustíveis, greve dos caminhoneiros, a população está preocupada. Que situação, hein, Papa? A população tem toda a razão em estar preocupada. Boa noite a você que nos assiste pela TV Câmara. Obrigado, Tarlá, pela oportunidade de falar com Ribeirão Preto pela TV Câmara. A população tem toda a razão em estar preocupada. Esse é o resultado de um presidente que se preocupa em não cair. Um presidente que faz benesses a deputados que se assemelham a delinquentes, a assaltantes, que impedem que o presidente seja investigado. Deputados federais que impedem que o presidente seja investigado. Então o presidente ele vive permanentemente preocupado em não ser investigado, em não sofrer um processo de cassação e não governa. E em não governando, o país depende exclusivamente de combustíveis fósseis, como é o caso do diesel, e de um modal de transporte completamente ultrapassado. O Brasil não tem a quilometragem de ferrovias que precisaria ter, não tem a quilometragem de hidrovias, não tem esse complexo logístico intermodal, rodoviário, ferroviário e hidroviário que deveria ter. O fato é que hoje a sociedade depende do transporte por caminhões e tornou-se refém disso.
Não é culpa do caminhoneiro, é culpa de um presidente que não governa. O caminhoneiro está sendo espremido por um custo que ele não tem como repassar para o preço. O Brasil vive uma recessão, a maior recessão da história do país, criada pelo governo Dilma, que era a cabeça de chapa. Por isso que eu digo que Dilma e Temer são faces da mesma moeda. Não é? E agora o presidente Temer, então, preocupado em não ser investigado, em não ser cassado, compra apoio parlamentar para isso, não cai e não governa. Então você tem uma sociedade sofrendo agora a falta de abastecimento, a falta de alimentos, hospitais não recebendo suprimentos, né, cargas vivas correndo o risco de morrer. Então a sociedade padecendo dessa situação, o caminhoneiro espremido entre o produtor e o consumidor, ele tem o frete, o diesel não para de aumentar e ele não tem como repassar esse custo que a Petrobras cobra para o frete. Isso é fruto, é o resultado de um desgoverno, de um presidente como o Michel Temer, que não tem autoridade alguma para governar o Brasil e que se preocupa em comprar apoio parlamentar para não ser investigado. A sociedade está reagindo, né? A Petrobras precisou olhar para isso, não porque o presidente Pedro Parente não seja um bom presidente, ele é um ótimo presidente, tirou a Petrobras do buraco no qual estava, mas ele teve que pensar o seguinte: ou eu cedo diminuindo o preço do diesel, ou toda a sociedade vai sofrer, inclusive a empresa. Então, é resultado de um desgoverno. A sociedade tem que reagir e ver quem é que está abraçado com o Michel Temer. É isso que nós precisamos ver e reagir prontamente. Ô Papa, e muito se fala aí que o Brasil voltou a crescer, alguma coisa a respeito disso. Como fazer a população acreditar nisso, né? Diante de todo esse cenário que a gente está vendo, tá difícil acreditar. A população não tem que acreditar, ela tem que desconfiar permanentemente dos políticos. Político não é time de futebol. Time de futebol da gente pode ir para a terceira divisão, a gente continua torcendo para o time. Político não. Ou ele vai bem ou ele vai para casa. Se ele tem mandato, ele tem que defender os interesses da população. Se ele tem mandato e não defende os interesses da população, ele tem que ir para casa ou para a cadeia, no caso daqueles que assaltam. Então a população tem que estar de olho em quem só fala e não faz. E as eleições se avizinham, é hora de conferir quem fala que vai fazer e o que fez. O ser humano é um bicho que deixa rastro. Olha o rastro e você descobre quem é. Quem quiser dialogar com o Papa, como é que faz? marcospapa.com.br ou direto no Facebook, o facebook.com/marcospapa, e também pelo nosso WhatsApp, é o 99625-1800. Ok, muito obrigado, boa noite, bom trabalho na sessão. Obrigado, Tarla, obrigado pela oportunidade de falar com Ribeirão Preto e região pela TV Câmara. Ok, e nós acompanhamos mais uma entrega de certificados do programa Câmara na Escola, vamos ver. Hoje nós da TV Câmara acompanhamos o vereador Jean Coraúci na entrega de certificados para os alunos que participaram em abril do projeto Câmara na Escola. Nós estamos na escola Honorato de Luca, aqui no Jardim Salgado Filho 1. E você é o nosso convidado para acompanhar esse dia e como foi a entrega desses certificados. Vem com a gente! Rafaela, qualquer problema que vocês venham a ter, pode nos procurar lá na Câmara Municipal. E eu estou aqui ao lado da diretora da escola, Aparecida. Aparecida, queria que você me falasse como é que foi a recepção por parte dos alunos, conhecerem a Câmara Municipal, saber como funciona. Muita gente, os pais provavelmente dessas crianças não devem saber como funciona, ela já tem essa noção da importância da Câmara, de como funciona todo o processo legislativo. Como é que foi a recepção? Chegaram a comentar alguma coisa com você, com os professores? Sim, eles gostaram bastante, né, porque eles realmente não conheciam como funciona, apesar de os professores às vezes falarem, ir até lá é diferente, né, ver como que é mesmo o espaço, tudo, então eles ficaram bastante entusiasmados, gostaram bastante. Vereador, importante, né, esse trabalho que é realizado por esse projeto Câmara na Escola, essa aproximação das crianças, dos estudantes, conhecendo como é que funciona a parte do legislativo, é muito importante esse projeto. É muito importante, é uma maneira de nós fazermos com que os jovens
passem a entender um pouquinho melhor sobre política, passem a entender um pouquinho sobre os 3 poderes, legislativo, executivo e o judiciário. Assim, os jovens começam a entender qual que é o papel principal do vereador, o papel do prefeito, o papel de um juiz, o que um vereador pode fazer, o que o prefeito tem o poder de fazer e o que o juiz tem o poder de fazer. Dessa maneira, ele leva para casa, passa a falar com o pai, passa a falar com a mãe, com o vizinho. Por exemplo, chega em casa, o pai está reclamando, eu vou procurar um vereador porque eu preciso que asfalte a rua, que não sei o quê. O vereador vai mandar asfaltar a minha rua. Na verdade, o vereador, o que ele vai fazer? Ele vai poder pedir para o prefeito, vai fazer um requerimento, vai fazer uma reclamação, vai levar aquela reclamação, mas quem vai realmente poder mandar aquela rua ser asfaltada, aquela rua ser recapeada é o prefeito. Mas o vereador, sim, tem o papel de fiscalizar e pedir. Tá certo, eu agradeço então a participação do vereador Jean Coraúci. E aqui nós encerramos essa entrega de certificados à Escola Honorato de Luca, aqui no Jardim Salgado Filho 1. Fico por aqui, você vai acompanhar agora ao vivo a sessão ordinária, os vereadores já estão por aqui. E eu fico por aqui. Uma boa noite para você. Tchau, tchau.